23 de junho de 2025, segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nós começarmos a nossa semana de trabalhos, de estudos na presença de Deus. Passamos o fim de semana. Louvado seja Deus. Obrigado por você fazer companhia todos os dias por meio desse programa Reflexão Diária. Vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, nós, depois de acompanharmos a segunda carta de São Paulo aos Coríntios por 2 semanas, agora vamos iniciar um novo texto, que é o livro do Gênesis, que é a segunda parte, né? Começa com essa semana, então, neste ano 2025, um ano ímpar, a leitura antológica dos capítulos do 12 até o 50 do livro do Gênesis, tá? Então, esses capítulos do 12 ao 50 são dedicados ao ciclo dos patriarcas. Para vocês entenderem um pouquinho, os primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis, eu sempre dou para você que está acompanhando pela primeira vez esse programa, antes de iniciarmos um texto bíblico, eu sempre gosto de fazer um apanhado geral para a gente entender um pouquinho a estrutura do texto, né? Não adianta só ficar lendo a Bíblia e tentando extrair dos textos uma mensagem para a nossa vida. Nós precisamos entender um pouquinho o contexto em que aquele determinado texto foi escrito, né? O contexto histórico, quais foram os sentimentos do agiógrafo, o agiógrafo é quem escreve, né? Qual a realidade histórica que ele estava vivendo. É importante isso. E depois, esse é o sentido literal do texto, e depois colocar na nossa vida, que é o sentido espiritual, né? Então, para você entender um pouquinho, os primeiros 11 capítulos, então do 1 até o 11 do livro do Gênesis, nós acompanhamos o quê? Claro, a maneira de uma narração popular, acompanhamos a origem e a condição existencial dos seres humanos, né? Os seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? Deus entregou a eles esse presente de se assemelhar a Deus, né? E também nós contemplamos dos capítulos 1 até o 11 a realidade do pecado, né? E as consequências do pecado na vida humana, também na história da criação, né? E também a necessidade de uma salvação para que a criação retorne à sua realidade inicial. Então, Deus criou tudo bom, o pecado desordena, destrói, é preciso a ação divina para voltar à origem, né? Então, tudo isso nós acompanhamos nos capítulos primeiros, né? Os 11 primeiros capítulos, tá? Agora, a partir do Gênesis 12, que é o que nós vamos acompanhar a partir de hoje, tem início, pelo contrário, a história da salvação, né? Ou seja, é de fato com a vocação de Abraão que Deus ele vai começar, né? Vamos dizer assim, consertar tudo aquilo que o pecado desordenou na origem da criação, tá? Então, com a vocação de Abraão, Deus vem ao encontro do ser humano, começa a caminhar na história e Deus ele vai, diante das fraquezas demonstradas nessa história dos patriarcas, ele vai se mostrando, ele vai intervindo, né? Tem Abraão, Isaac, Jacó, José, são figuras desconhecidas dos manuais de história, mas o texto bíblico apresenta essas personagens
como personalidades históricas individuais importantes para a Bíblia, né? E são pessoas que são fracas, que são também possuem debilidades, mas que delineiam a sua história a partir da vontade de Deus, né? Então nós vamos acompanhar de Gênesis 12 até Gênesis de 12 até 50 a história da salvação, tá? Então só para vocês entenderem, de 1 a 11, a história da criação. Depois de 12 em diante, a história da salvação, tá? Para a gente poder entender um pouco, tá? Então vamos proclamar o texto de hoje e depois a gente faz a devida reflexão para a nossa vida. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 12, versículos do 1 ao 9. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando partiu de Harã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que possuíam, bem como todos os escravos que haviam adquirido em Harã. Partiram rumo à terra de Canaã, e ali chegaram. Abrão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Abrão ergueu ali um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. De lá deslocou-se em direção ao monte que estava a oriente de Betel, onde armou sua tenda, com Betel a ocidente e Ai a oriente. Ali construiu também um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois de acampamento em acampamento, Abrão foi até o Neguebe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, Abrão, é interessante que depois que Abrão fizer a aliança com Deus, o nome dele vai ser modificado para Abraão, né? Mas por enquanto é Abrão. Então, Abrão é um sedentário que já atingiu a maturidade. É um homem idoso, né? E as cidades com as suas comodidades, com as suas fortificações, garante-lhe, de certa maneira, segurança, estabilidade, né? Com os seus templos, as suas riquezas, oferece-lhe certezas que ele idolatra. Então Abrão, né, conforme o texto que nós ouvimos, ele viu uma vida pacata, uma vida acomodada, né? Por isso nós dizemos uma vida de idolatria, né? Porque não conseguia mais se afastar dessa vida. E a palavra de Deus entra drasticamente para subverter os esquemas adquiridos por Abrão. Começa a pô-lo a caminho, né? Prometendo contra todas as experiências humanas. Ele já é idoso, Deus depois vai prometer uma descendência.
Ele já é idoso, já tem dificuldades, e Deus promete que ele vai ter que caminhar muito e vai conseguir conquistar aquela terra, a terra que Deus promete, que é a terra de Canaã. Por isso Abrão torna-se pai de todos os crentes. Por quê? Né? Porque simplesmente ele confia na promessa que Deus fez a ele, né? Então, a história de Abrão não é uma história somente de um acontecimento passado, mas é uma aventura do Espírito válida para cada um de nós e atualizada na nossa vida, na nossa história, né? Então, como começa o texto de hoje? O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Nós podemos já colocar na nossa vida esse texto, essa parte do texto. Meus queridos, se Abrão não tivesse se arriscado e deixado a sua vida, a sua comunidade, né, aquilo que era importante para ele, para buscar o que Deus tinha indicado, hoje nós não estaríamos aqui. Não é verdade? Hoje nós não estaríamos aqui ouvindo a palavra de Deus, hoje nós não estaríamos refletindo a palavra de Deus, nós nem a teríamos recebido. Então nós vamos percebendo que esse testemunho de Abrão, de deixar aquilo que era de tanta riqueza para ele, né? Sua terra, seus bens, sua família, foi um esforço empreendido por ele e que produziu vida na vida de muita gente. Sabe, minha gente, pensemos um pouco. Às vezes a gente quer as coisas fáceis na vida. Nós temos sonhos, temos metas, temos projetos. Mas o que nós estamos fazendo para que aquilo se cumpra na nossa vida? Tem muita gente que tem muitos sonhos, muitos projetos, muitos desejos na vida, só que não move um dedo para conquistar aquilo que tanto sonha, que tanto deseja. Né? Para possuir a terra prometida, Abrão teve de sair da terra onde ele estava. Então, é preciso um pontapé inicial, é preciso ter uma coragem, de certa maneira, para poder deixar as nossas comodidades e os nossos confortos, porque senão a gente não evolui, não cresce, não consegue possuir coisas novas, aquilo que tanto Deus tem para cada um de nós. Sai da tua terra, Abrão. Né? Não tenha medo, deixe aquilo que já não faz sentido e te lance para conquistar aquilo que vai ser a sua realização. Né? Olha, minha gente, vou dizer a vocês, nós também somos assim, mas tem muita gente acomodada, tem muita gente que não sai da sua mesmice, com medo do novo, com medo de se arriscar. A gente escuta muito, nós padres, né? Muito aquela frase, né? Ai, mas e se não der certo? Eu tenho medo. Olha, eu vou dizer a você, se não der certo, volta e refaz, e pronto. É claro que é uma expressão muito generalizada, né? Na vida nós precisamos fazer aquilo que nós temos certeza. Tem coisas na vida que é uma vez por todas, né? Tem coisas na vida que é uma coisa uma vez só. Então nós temos que pensar bem, avaliar bem. Nós temos que refletir bem para ver se aquilo é o momento ou é pra gente aquilo. Mas agora tem outras coisas que nós não temos como saber como vai ser. Vai lá e faça, se arrisque. Né? Vou dar 2 exemplos para vocês para dizer isso que eu acabei de falar. Né? Como discernir algo que eu tenho que ser mais pautado, mais criterioso, de algo que eu tenho que me arriscar e ver o que vai dar? Olha, como discernir? O critério vai ser o quê? A possibilidade de refazer aquilo. Se não há possibilidade de refazer algo, então pense bem antes de fazer. Agora, se você não sabe, não tem a certeza, não tem indícios de que você está no caminho certo, e se você errar, você tem possibilidade de fazer de novo, vai lá e faça, se arrisque. Vou dar 2 exemplos. Alguma coisa que é perene, que é eterna. Por exemplo, casamento. O casamento na igreja. Né?
Aí dois jovens se conhecem, começam a namorar, namoram por vários anos, daqui a pouco vai casar. Como eu vou saber se eu devo casar ou não? Ora, de acordo com o jeito com que você se relaciona com seu noivo. Você se relaciona bem? Você se imagina dormindo na mesma cama com ele ou com ela, morando juntos por toda a vida? Você vai ter condições de suportar essa pessoa que você escolheu para você? Ah, eu acho que não. Então, não case. Não case, não desperdice essa possibilidade. Esse é um exemplo de eternidade, de coisa perene. Agora, um exemplo de coisa que pode ser reconstruída, por exemplo, o emprego, né? Veio uma proposta de um novo emprego. Eu estou no emprego, já estou empregado, estou trabalhando, mas veio uma proposta de um novo emprego, que parece, eu estou analisando, parece ser o emprego dos meus sonhos, que eu tanto sonhava, tal, analisa, vale a pena, tal, salário, vale a pena o esquema de vida, tal, analisa tudo. Olha, tudo indica que vai valer a pena, mas eu tenho medo de deixar o certo. Se tudo indica que vai valer a pena, vai lá e se arrisque. Vai lá e se arrisque. Se não der certo, você volta e começa de novo em outro lugar. Não é uma coisa que não pode ser refeita. Vocês conseguem me entender? Abrão é a figura do homem que se arrisca em Deus. Deixa tudo para trás, conforme Deus tinha orientado, para conquistar o que de novo Deus tinha para ele. E Deus faz uma promessa para Abrão. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. A promessa que Deus fez para Abrão. O que mais falta para esse homem? Seguir adiante, colocar a mão na massa e cumprir o que Deus tinha pedido. Não falta mais nada. E ele faz, é um homem, por isso que é o chamado pai da fé. Né? Abrão, minha gente, nunca desconfiou de Deus. Isso é muito bonito na figura dessa personagem bíblica, Abrão. Ele não desconfiou de Deus. O texto diz no versículo 4 desse capítulo 12 que Abrão simplesmente partiu, como o Senhor lhe havia dito. E o seu sobrinho Ló foi com ele. Né? E ele tinha 75 anos quando partiu para Arã. Partiu de Arã para Canaã, a terra prometida. Olha só. O segundo ensinamento para nós hoje, nessa segunda-feira. Minha gente, nunca é tarde para nós partirmos para buscar alcançar sonhos, projetos e metas na nossa vida. Abrão tinha 75 anos. Olha, tem muita gente com 50, com 60, que já está desanimada na vida. Esses tempos atrás eu disse para uma pessoa, né, uma amiga, que sempre teve o sonho de ser médica, mas pelos acontecimentos da vida acabou não estudando. E eu disse a essa pessoa: olha, vai lá e faça medicina agora. Ela disse: imaginando a minha idade. Né? Aí depois eu nem dei continuidade muito no assunto, porque a pessoa, se essa pessoa já se colocou num caixão, como se a sua vida já estivesse declinada ao fim, quem sou eu para tentar mudar esse modo de enxergar a vida? Nunca é tarde, minha gente, para fazer aquilo que a gente sonha, que a gente quer. Nunca é tarde para corrigir algo. Nunca é tarde para recomeçar algo. Tem muita gente que está vivendo a vida como se sua vida fosse destinada ao fracasso. Se você está nesse esquema de vida, nesse esquema de fracasso, nesse esquema de coisa que não vai para frente, para um pouco, tome decisões firmes e comece a mudar a sua vida. Depende de você. Depende de você. Né? E aí o texto vai dizer, Abrão, ele atravessou o país até o santuário de Siquém. Olha só, ele atravessou um lugar longo, né? E quando eles chegam até lá, né?
tem a população que já estava lá, os cananeus, né, em Canaã. E Deus disse a ele: Abraão, eu darei esta terra à tua descendência. Olha só. Mas tem povo lá, como que vai ser minha essa terra? Não importa. Abraão não questiona Deus. Não importa como vai fazer, como vai ser, de que jeito. Deus falou, é porque vai ser. O que faz Abraão? Ele constrói ali um altar naquele lugar. Ele constrói ali um altar. E o que significa esse sinal? Né? Significa um sinal de confiança e de consagração a Deus. Tem povos aqui que moram aqui, mas o Senhor disse que aqui, essa terra será da minha descendência. Construiu um altar e consagrou, está consagrado ao Senhor. Se Deus prometeu, Ele vai me ajudar a fazer. Olha, minha gente, eu vou dar um testemunho pessoal, né, como sacerdote, dessa temática que acabamos de tocar. Tem muitas coisas na vida paroquial, né, que eu sempre falo: olha, Senhor, está acontecendo isso, isso, isso. Muito antes de eu ser um responsável, primeiro por esse trabalho, por essa paróquia, a igreja é do Senhor. Então o Senhor que cuide. O Senhor pode cuidar, porque a igreja é do Senhor. Eu sempre falo isso nas minhas orações pessoais. Está acontecendo isso, 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 Senhor. O Senhor cuide. Disse isso na outra paróquia de onde eu vim. E agora nessa que eu estou, faço a mesma coisa na minha oração pessoal. Olha, os problemas são esse, esse e esse. O Senhor que cuide. Porque a igreja é sua muito antes de ser minha. Eu sempre falo desse jeito. É esse sinal que Abraão construiu. Construir um altar, ou seja, essa terra é tua, Senhor. Tem gente aqui, eu não sei como que a gente vai tirar essa turma daqui. Mas o Senhor disse que vai ser da minha descendência. Já está consagrado o lugar. Agora vamos ver como é que a gente vai fazer. Entendeu, minha gente? Às vezes nós vamos caminhando de maneira muito racional e nós não temos condições, por nossas próprias forças e iniciativas, de fazer acontecer tantas coisas que nós sabemos que precisam. Eu experimento muito isso. Ou seja, só vai acontecer se Deus intervir e prover o que precisa. Não é verdade? Né? Então, depois o texto continua. Depois de lá, Abrão deslocou-se em direção ao monte que estava a oriente de Betel, onde ele armou sua tenda, né? Com Betel ao ocidente e Hai ao oriente. Ele construiu também um altar, invocando o seu nome, onde ele estava repousando. Olha só. Consagrar aquilo que é nosso, né? Aí está a beleza da igreja, que permite aos fiéis, né, um manuseio com os sacramentais. Eu sempre digo às pessoas, né? Às vezes vêm as pessoas e falam: padre, as coisas estão tão difíceis, tem acontecido tal coisa na minha casa. O senhor pode dar uma bênção? Padre, eu até às vezes vou, né? Dou a bênção, senão os diáconos, que também podem abençoar em nome da igreja, a gente dá a bênção, mas eu sempre incentivo os fiéis. Eu falei: olha, traga uma porção de água que eu vou abençoar para você e confeccionar água benta. Traga também uma porção de sal, que eu vou exorcizar o sal e abençoar o sal. E depois você mistura uma porção pequena de sal com água e em oração profunda, cheia de fé, você faz aspersão na sua casa. Você tem que ser um homem, uma mulher de bênção também. É claro que algumas bênçãos são próprias dos ministros, mas a igreja entrega os sacramentais aos leigos, a todos os fiéis, na verdade, para que sejam usados. As pessoas não usam os sacramentais. Minha gente, tem muita gente católica há anos e não usa os sacramentais. Não usam. Aí tem tantas imagens em casa,
sem receber a bênção de um ministro legítimo, de um ministro ordenado. Tem um monte de rosário espalhado pela casa. Primeiro que nem reza o rosário, tem muita gente assim. Não reza, não consagra a casa à Virgem Maria. Também os rosários estão todos sem ser abençoados. Então vocês estão percebendo que a gente não usa as armas da fé que nós temos? E Abraão usou aquilo que ele tinha. Ele construiu o altar e consagrou a Deus. É como que se fosse o sinal da presença visível de Deus naquele lugar. Nós, seres humanos, precisamos de sinais visuais, ou seja, os sinais sensoriais para nos mostrar as coisas de Deus. Senão Abraão não tinha necessidade de erguer altar. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Né? Aquela visão protestante, né? Deus está em todos os lugares, ou seja, em qualquer lugar é lugar de culto. Não. Abraão ergueu o altar. Por quê? Porque a visão, o tato, o paladar, a audição, ou seja, os sinais sensoriais, eles nos informam a presença do sagrado. Nos informam. Então, minha gente, que essa palavra de hoje nos ajude. Primeiro, a sair das nossas mesmices, a sair dos nossos confortos, a sair dos nossos medos e partir para uma terra de arriscar e de possuir os sonhos. Que essa palavra possa despertar em nós esse desejo, esse entusiasmo, a fé de que tudo pode ser conquistado, possuído, mas é preciso que nós saiamos muitas vezes de nossas comodidades. Que Deus nos ajude. Queridos, vocês que me acompanham pela Rádio Rainha da Paz, continue conectado conosco a escutar uma boa música. Vocês que me acompanham pelas minhas redes sociais, não esqueçam de curtir e compartilhar esse material, evangelizar, levar essa palavra de bom ânimo àqueles que estão desanimados na fé. É muito importante. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.